Fala pessoal, aqui é o Diego e seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast. Hoje eu tenho o prazer aqui inenarrável de ter uma pessoa que provavelmente já tenha impactado a vida de vocês em algum momento, a vida literária de vocês, e vocês talvez nem saiba disso, né? Mas eu tenho o prazer de receber aqui a tradutora Regiane Winarski, espero estar pronunciando o sobrenome dela correto. Seja bem-vinda ao Bookcast. Obrigada, Diego. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Ah, valeu, obrigado. Pronunciei certo, Winarski ou Vinarski? Vinarski, na verdade. Ah, Vinarski. Ele Isso. que é origem europeia, esse nome? É polonês, e no Ah, polonês o W tem o mesmo tipo de som que o alemão, é o som de V. tá, entendi. Eu tava pensando que eu acho que esse vai ser o podcast com a maior discrepância de sotaque, porque eu tenho um sotaque muito carregado gaúcho e tu é carioca, eu acho, né? Carioca, e o meu sotaque é carregado também. Vai ser o podcast com o maior discrepância, assim. Mas, assim, eu tô te trazendo aqui porque, na verdade, é um novo projeto do Bookcast, onde eu quero trazer pessoas para bater um papo sobre a vida literária, assim, sobre esse meio literário. Eu venho com o Bookcast há quase um ano, fazendo resenha de livros e tal. E, nossa, nem preciso falar que os livros que tu traduziu me impactaram de vários jeitos. Claro, eu não li todos que tu traduziu, né? Porque são Não, vários. são Mas muitos. são muitos. Tu tem ideia do número, assim? Eu contei um tempo atrás, passava de 150. Nossa senhora, Mas tem alguns 150. que não foram publicados, assim, tem uma quantidade grande que acabou não saindo, ou ainda vai sair, ou as editoras desistiram. Isso acontece às vezes também. Ah, é? Daí fica meio que na gaveta, assim. Isso, isso. Ah, que estranho, não sabia. Bom, a gente vai perguntar muita coisa É isso sobre que eu ia ele. falar, a gente pode falar disso. Com certeza, com certeza. Mas eu acho que, falando da minha experiência, né? Claro, eu tenho um vínculo muito grande com o Stephen King, não sou o maior fã dele de longe, não li todas as obras dele, mas Stephen King, com certeza, foi um dos meios no qual eu comecei a conhecer teu nome, né? Daí o teu nome começou a pipocar em vários podcasts também, em vários meios É, literários. Daí eu queria te perguntar, assim, como é que foi o teu começo, assim, porque é uma profissão bem específica, né? A tradução de livros, assim, como é que foi o teu começo nisso? é uma profissão, inclusive, muito difícil de se encontrar o caminho para começar. Eu não Uhum. comecei nela quando eu gostaria, exatamente por esse motivo, na verdade. As pessoas às vezes me falam: Ah, Regiane, eu não sei como eu faço para começar. Também houve um momento na minha vida em que eu não soube. Uhum. Assim, a minha trajetória, depois que eu terminei o colégio, foi bem longe do que eu faço agora. Eu fui estudar engenharia química, mas Nossa! totalmente diferente, nada a ver. Mas eu não terminei, eu não concluí o curso. Uhum. Quando eu comecei a estagiar, eu percebi que assim, eu amo química, física, matemática, eu sou assim, super apaixonada pelas ciências e tecnologias, mas não era o que eu queria fazer de trabalho. Ah, E entendi, aí entendi. eu interrompi o curso de engenharia química, fiz um novo vestibular e fui estudar produção editorial, porque daí eu decidi que eu queria trabalhar com livros, mas meu foco era trabalhar dentro de uma editora, não era Uhum, uhum. traduzir. A tradução Sim. já era um assunto que me interessava, tanto que eu fiz a minha monografia de conclusão de curso sobre tradução. Eu estudei tradução na época da faculdade, mas ainda era um mundo muito misterioso para mim. Uhum. Eu queria trabalhar em editora. Mas aí, aquelas coisas da vida, não estava tendo oportunidade quase de estágio. Eu tenho a impressão que naquela época o mercado editorial estava um pouco recuado, como ficou ano passado, por exemplo. E aí Sim, estava sim. com dificuldade de conseguir estágio, de conseguir uma oportunidade para trabalhar lá dentro mesmo. E Uhum. no começo da minha faculdade de produção editorial, eu tirei licenciatura de inglês Ah, paralelo. sim. E aí eu fui Aham. dar aula de inglês, estava precisando ganhar dinheiro, pagar conta, trabalhar, sair de casa, aquela coisa, né? A realidade se impõe também, né? Uhum. Aí eu fui dar aula de inglês e acabei trabalhando como professora há 10 anos. Nossa. E, assim, que eu adoro também. Uhum. Eu tenho a paixão pelo inglês também faz parte do que eu faço hoje em dia. Uhum. Mas assim, quando eu engravidei e minha filha nasceu, é, a rotina de trabalho em curso de inglês acabou não batendo com o que eu queria para mim. E foi nessa hora que eu, né, parei e falei, não, agora é hora de mudar. Uhum. Meu marido, na época, ele me apoiou, e aí Ah, ele legal. segurou as pontas para eu poder parar de trabalhar e estudar. E aí eu Uhum. dediquei um tempo ao estudo, minha filha era pequena,
E aí eu consegui ter a flexibilidade que eu queria ter com ela, mas eu consegui também parar para estudar. A família super apoiou as avós para ficarem com ela. Eu tive Pô. assim, ter apoio a tudo, né? Uhum. E aí eu estudei, fiz curso, e aí eu comecei a traduzir quando a minha filha estava com 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Uhum. Uhum. E aí, assim, foi em 2008 que eu comecei a traduzir. Eu Ah, comecei foi a mais ou menos fazer, recente. Recente até. eu comecei a fazer legenda, eu fiz um curso de legendagem, comecei a fazer legenda para TV a cabo, e Uhum. comecei também a traduzir por aqueles livrinhos de banca, de romance, sabe, que vende na banca de Uhum. jornal. Eu comecei Uhum. nisso. E aí, a partir daí, eu fui correndo atrás e expandindo. Sim, sim, sim. Sabe que é muito engraçado essa tua história, porque coincidentemente eu comecei a ler um livro, assim, eu tô nas as primeiras 10 ou 15 páginas dele, assim, que é mais o título é Os Generalistas Vencem o Mundo de Especialistas. Foi até um livro que o Bill Gates indicou no passado como sendo uma das melhores leituras. E, claro, eu estou nas primeiras páginas, mas o argumento é que ele começa dando exemplos de esporte, né? Os grandes atletas, eles começam a vida não praticando aquele esporte que vai fazer o nome deles. Eles Entendi. começam, ele traz o exemplo do Roger Federer, que ele começa jogando bola, jogando tênis, jogando beisebol, jogando golfe. Aí só quando ele com uns 15 anos ele começa a se especializar no tênis. E ele Entendi. fala, ele teve muito mais vantagem por ser um generalista no começo da vida do que se ele focasse em tênis lá no começo. Assim como tu deve usar teus dotes de professora para fazer as traduções, obviamente, né? Eu imagino que seja. Assim, ser uma pessoa com experiência de vida ajuda em muita Uhum, coisa, né? No meu sim. trabalho ajuda demais, assim, dá para eu desenvolvi uma capacidade uma percepção, uma curiosidade, capacidade de pesquisar, que são coisas que a gente adquire com experiência. A experiência, quando a gente fala assim, precisa de experiência, não é só experiência fazendo aquilo, mas a Sim, experiência de fazer coisas de um modo geral. E isso com também certeza. ajuda. É lógico que você não precisa começar a sua carreira com a idade que eu comecei, depois de você já trabalhar 10 anos, feito uma faculdade largada. Não é isso. Você pode fazer faculdade quando termina o colégio e começar aí. Sim. Mas, assim, a experiência de vida, ela sempre agrega. E aí, assim, o que eu entendo dessa experiência que você está contando aí do Federer, por exemplo, é Uhum, que ele também tem muito mais chance de encontrar aquilo onde ele é bom com certeza. por ter se exposto a várias coisas. Em vez de escolher, eu vou focar nisso e só se dedicar àquilo, a gente tem a questão do talento também. O talento faz, assim, um jeitinho, eu não gosto tanto da palavra talento, mas, assim, o jeitinho, tem mais jeitinho para algumas coisas do que para outras. Então, assim, mesmo dentro da área de tradução, tem certas Uhum, áreas de tradução que eu acho que eu não sou capaz de dominar, embora eu seja sim. uma boa tradutora, eu me considero uma boa tradutora, mas eu acho que eu não tenho capacidade de dominar algumas áreas de tradução, e eu acho que eu encontrei a área na qual eu me encaixo bem. Legendagem, eu gostava de fazer, Uhum. eu acho que eu fazia direito, mas eu acho que eu traduzo o livro melhor do que eu legendava. Sim, Então, sim. assim, é isso, você ter a oportunidade de se expor, de conhecer e focar naquilo que você consegue fazer melhor, que você se sente melhor, isso é muito bom. Uhum, uhum. E como é que foi esse teu. E eu acredito que quando tu fala de tradução, tu fala com uma paixão, né? O que dificilmente, hoje, infelizmente, é bem difícil as pessoas falarem com paixão das profissões delas. Então tu já é um ponto fora da curva porque tu gosta É. do que tu faz. Como é que foi assim? Tu gostou de cara ou tu falou, putz, vou ter que traduzir isso daqui, depois foi começando a gostar, ou foi amor à primeira vista, assim? É porque, na verdade, a tradução, ela reúne as pequenas coisas que eu gosto. Eu sempre gostei Uhum, muito de livros e de ler. Eu sou leitora voraz desde muito pequena. Daquela uhum, criança que lia o livrinho do Patinho Feio. E, assim, eu sempre gostei de livro. Minha família, quando perguntava, o que você quer de presente de aniversário? Eu era a única que falava que eu queria livro. Eu não queria brinquedo, eu queria livro. Então, assim, os livros já fazem parte da minha vida desde muito cedo. Eu já gosto de ler há muito tempo. Em um uhum. determinado momento, o inglês entrou na minha vida, com muita força também. E eu me apaixonei por estudar. Eu gosto de estudar idiomas de um modo geral, mas o inglês é minha grande paixão. Então, assim, eu fiz o curso de inglês, eu era louca pelo curso de inglês, eu adorava ir para aula, era uma coisa que eu
curtia. E eu gosto de escrever. Assim, redação era a minha melhor matéria na escola. Então, assim, a tradução, ela agrega justamente essas três coisas que eu amo. E aí, assim, acabou que acho que deu muito certo por causa disso, porque eu tô lá fazendo coisas que eu gosto. Não quer dizer, assim, que eu não canso. Tem dias que eu canso, tem dias que eu tô de saco cheio, que eu reclamo de fazer isso, que eu tô cansada, normal. Mas, assim, é um trabalho que reúne coisas que eu amo. Assim, me abre muitas possibilidades no meu dia a dia. Passar um dia com alguns livros diferentes é uma atividade muito rica. Então, assim, eu tenho essa paixão mesmo pelo meu trabalho. Eu ainda, mesmo depois de 12, 13 anos quase trabalhando com isso, a magia da tradução ainda me encanta muito. E a questão, eu não sei se como é que é formatado o mercado literário, mas acredito que diferentes editoras contratam o teu serviço, ou tu é vinculada especificamente a uma editora? Não, eu sou autônoma, eu sou freelancer. Eu trabalho por contrato individual, então eu não sou vinculada a ninguém. Assim, eu posso estar trabalhando para uma e outra me fazer contato ao mesmo tempo e ninguém quer saber. O que importa é eu cumprir os meus prazos. Eu posso trabalhar para 3 editoras ao mesmo tempo e ninguém sabe, ninguém pergunta, porque o que importa é você cumprir o combinado. Claro, claro. E em algum momento, para te ter tanta proficiência assim no inglês, tu chegou a viajar para fora ou foi tudo na base do estudo mesmo? Foi tudo na base do estudo, eu não morei fora. Eu viajei a Nossa. turismo, aquelas viagens que você faz assim de 2 semanas para Disney quando é adolescente. Eu não morei fora nem nada do tipo, mas eu gostava muito, então eu comecei a ler na marra. Tipo, eu brinco, né, que o primeiro livro que eu li inteiro em inglês foi o Christine do King, e eu não entendi metade do livro. Assim, mas eu falei, não quero nem saber, eu vou terminar esse livro. Então eu li o livro inteirinho, eu ainda tenho ele, o mesmo exemplar. Eu li o livro inteirinho, não entendi metade dos pormenores, mas entendi a história. E a partir daí, né, eu fui me treinando para ler. E aí eu via filme, e eu via música, mas assim, é muito uma coisa de gostar, de ter o prazer de fazer aquilo, e de gostar do desafio, assim. Então, eu aprendi tudo assim, foi na marra mesmo. Sim, sim. Tu imagina, tem pessoas que acabam largando um livro em português, porque, e mesmo assim, entendem tudo, mas acabam, tipo, não gostei muito. E tu foi na marra. Eu lembro a primeira vez que eu li o meu primeiro livro em inglês, assim, eu consegui fazer, porque o que aconteceu, né? Eu sou um garoto de escola pública, assim. Estudei a vida inteira em escola pública e meus irmãos não, sempre foram escola de particular. Eu cheguei no último ano do ensino médio e falei para meus pais, poxa, vamos ver o intercâmbio aí, por favor. Será que dá pra ser? Vocês investem nos meus irmãos, mas em mim não. Aí, depois de muito luto, meu pai falou, não, vamos te mandar aí para os Estados Unidos e tal. Então, eu consegui fazer um ano de intercâmbio lá, o que muda a vida em termos de inglês, porque eu tinha um inglês de escola pública também, que mas eu vou te falar, eu também sou aluna de escola pública, apesar de não ser, é uma escola pública acima da média, porque é uma escola federal, mas eu também sou aluna de escola pública. E meu inglês também era de escola pública. Eu fiz o curso de inglês porque, assim, era o meu sonho. E a minha família viu o quanto eu queria estudar aquilo. Então, assim, minha mãe nem tinha grana para pagar curso na época. Então, foi uma coisa assim, foi um esforço familiar para pagar o meu curso. Meu sonho era fazer intercâmbio, também não conseguia. Era uma coisa assim que eu queria demais, eu morria de vontade. Mas, assim, a gente acaba achando o caminho que dá, né, para fazer o que a gente quer. Sabe uma coisa que eu fazia, né? Eu escrevia carta para gente de fora. Assim, tinha alguns professores do curso organizavam com gente de outros países para fazer troca de correspondência. Então, eu escrevia cartinha mesmo na mão, assim, né? Perguntando, para conhecer pessoas de outros lugares. E treinava o meu inglês escrito nessa brincadeira. E é engraçado que algumas das pessoas também que eu conheci com 15 anos, eu ainda falo até hoje. De outros países, algumas eu conheci. Pô, legal, legal. E o inglês, quando eu tava lá, assim, era... Porque eles já estão acostumados com pessoas vindo de fora para ir lá. Então, sim, eu acho que no começo a gente se preocupa tanto em não ter o sotaque brasileiro, e não ter isso e tal. Aí eu chegava lá, os caras falavam, tá, eu só preciso te entender. Eu não preciso que tu
Se eu te entender, a comunicação aconteceu. Exatamente. Deu. As pessoas assim, aí puxando aqui a Regiane, professora de inglês um pouquinho, as pessoas confundem muito, assim, acho que não fica muito claro quando a gente está falando sobre falar inglês, que existe uma diferença importante entre sotaque e pronúncia. O sotaque, ele não atrapalha a comunicação. O sotaque, ele é um enfeite no seu jeito de falar. A pronúncia que é o importante. Se você pronuncia uma palavra de um jeito totalmente errado, aí vai ser difícil te entender. Então, assim, a gente, quando está estudando inglês, aí, assim, é até legal quem estiver ouvindo e está estudando inglês para focar nisso, o importante é você entender qual é o tipo de som que a palavra tem. Se a letra I tem um som de I ou de I. Esse tipo de coisa, porque é isso que vai fazer diferença na pronúncia. O sotaque não importa, a gente não tem problema nenhum você ter o sotaque brasileiro. Outra coisa, por exemplo, a gente tem, nosso idioma tem, as palavras têm sempre vogal no final. Então, a gente tem uma mania de botar vogal no final das palavras em inglês também, mas tem muitas palavras em inglês que terminam com uma consoante. Então, a gente tem, principalmente os verbos no passado, os verbos que terminam em ED. Então, a gente tem que prestar, assim, uma coisa que é legal para melhorar a pronúncia é prestar atenção para a gente não ficar colocando aquela vogal no final das palavras, aquela vogal a mais, que interfere um pouco. E tem a questão também, não sei se é verdade isso, mas parece que até uma certa idade tem sons que a gente, depois dessa idade, a gente não consegue pronunciar mais. Principalmente olhando para o mandarim, coisa assim. Tem sons que, por exemplo, o R para o americano é muito difícil. O garage, não é garagem, assim, mas tipo, um R puxado, assim, é difícil para eles falarem. E eu ouvi dizer que depois de uma certa idade, se tu nunca praticou essa pronúncia vocal, assim, esse som não sai. Talvez então, tenha a ver com o desenvolvimento do aparelho fonador, não sei. Eu ouvi dizer, é bem aquele papo, né? Eu ouvi dizer, mas que realmente, porque faz sentido, né? Porque depois de tu não vai soar perfeitamente americano se tu começar a aprender. Mas assim, se você tem o cuidado de pronunciar as palavras do jeito certo, botar a sílaba tônica no lugar certo e tudo mais, isso já é o suficiente para a comunicação, não interfere, não. E eles lidam de boa. De um modo geral, eles lidam de boa. Você tem que a experiência, você sabe. Não, eu tive um caso lá, porque eu fiquei junto com um chinês, que ele foi lá, fez um intercâmbio. Então, um brasileiro e um chinês na casa lá. E ele não falava nada. Eu até tentei puxar papo, ele só falava yes ou no, assim, muito difícil, assim, dele entender. Aí um dia a gente estava no carro da nossa família lá, e um carro bateu atrás. E foi culpa da motorista da nossa família. Porque ela estava dando ré e o carro estava parado. Aí veio a polícia e aí no carro ela pegou e falou para nós, em inglês, claro, né? Olha, vocês falem que eu estava parada e que o carro veio bater. E eu entendendo inglês, tá, beleza. E ele não tinha entendido. Então, quando o policial perguntou as coisas, ele falou tudo, sim, ela fez assim e bateu. Aí, olha que loucura. Levaram esse caso para o tribunal e no tribunal mostraram as notas dele, que ele estava indo mal no colégio. Meio que comprovando, olha, ele não consegue entender inglês, e ele não entendeu o que o policial falou. Só que, claro, o policial, ele fez a mímica, não tem linguagem que não entenda a mímica da reza. A mímica é universal. A mímica é universal, isso que eu aprendi, a mímica é universal. Depois ele conseguiu aprender, daí que tá, da vivência e da necessidade, ele conseguiu aprender. Então, que nem tu falou, tem vários jeitos. Tem o jeito de que tu vai lá não sabe nada, tem o jeito que tu estuda aqui e sabe também. E a gente quando está afim, a gente consegue. As pessoas às vezes falam isso, eu só vou aprender o inglês se eu for morar fora. Não, assim, é claro que é um facilitador se você tiver a possibilidade da imersão, mas não é o único jeito. Muitas das pessoas não têm condição. Eu não tive condição para fazer isso naquela época, não deu. Então, a gente faz o que dá. Com certeza. E tu falou que teu sobrenome é polonês, tua família é de lá? Como é que... A família do meu pai é polonesa, quer dizer, a minha avó, mãe do meu pai, nasceu lá. O meu avô já era brasileiro, mas filho de poloneses. Eles se conheceram na colônia. Mas eu nunca fui para lá. A minha tia já foi e conheceu familiares de lá, ela já teve contato e tudo. Eu nunca fui. Eu não tenho contato com ninguém, não. Mas existe esse contato. O pessoal daqui, a minha tia, irmã do meu pai, já foi algumas vezes, ela fala com eles. Hoje em dia, com internet e tudo, muito mais. A primeira vez que ela foi, nem tinha. A primeira vez que ela foi,
ainda foi na época do socialismo, ela foi na Polônia socialista. Nossa, deve ter vivido cada experiência lá. Ela conta, as histórias são maravilhosas, a gente era adolescente, eu era muito pequena na época, assim. Os filhos dela eram adolescentes, as histórias são maravilhosas. E essa questão que tu levantou enfim, hoje em dia, que nem tu falou, a gente tem internet e tudo. Eu imagino que seja diferente traduzir hoje do que era em 2008, quando tu começou. Em 2008, eu já peguei, eu peguei a tradução fácil já, porque já era computador, já tinha consulta, já tinha Google. Eu fico pensando o pessoal de antes, quando fazia na máquina de escrever, quando não tinha pesquisa na internet, a pesquisa tinha que ser enciclopédia. É muito louco isso, assim. Eu penso nisso, eu falo, cara, realmente não era para eu traduzir naquela época, eu acho que eu não ia conseguir. Nossa, imagina no braço ali, tu procurar... Um monte de dicionário para ficar pesquisando, assim, mais de um até, porque às vezes você não encontra coisa direito, precisa de outra fonte. Uma loucura, assim. Não, é com tudo, é com tudo. Eu tenho um irmão que está fazendo faculdade agora, ele tem 18, 19 anos. E na faculdade eles usam agora o Google, né? Que é o Google onde tu compartilha o doc. Sim. O doc tá aberto, então enquanto eu tô editando, tu pode estar editando. Sim. Na minha época, imagina antigamente também, nossa, tu tinha que baixar o arquivo, mandar pra pessoa, voltar. Aí daqui a pouco o pendrive, tem que pegar o pendrive, pega o pendrive, bota, faz cópia. E hoje em dia tá tão fácil. Eu falei pra ele, ó, tá tão fácil a tua vida aí de trabalho em grupo. Eu fico pensando, o pessoal que fazia tradução antes do computador, que tinha que entregar pessoalmente, tinha que, né, bater na máquina de escrever e entregar pessoalmente. Olha que loucura isso. Nossa, imagina revisar isso. Resmas de papel e tudo mais, é uma loucura, assim. Eu não consigo imaginar. Quando eu comecei já não era assim, já estava tudo, né, computador e tal, moleza, fácil. Digital. É fácil, tu fala fácil, né? Mas não é tão fácil assim. Não, mas em comparação com esse pessoal mais antigo, com certeza. Com certeza. E antes e pré-tradução, assim, o que tu gostava de ler, assim? Qual é o teu gênero, assim? A gente tem sempre um gênero que a gente gosta mais, né? Eu leio, eu sempre li de tudo. Mas eu sempre gostei muito de terror e fantasia. Você achou na profissão. Eu leio o King desde muito cedo, assim. Eu tive um momento a minha cabeça meio que deu aquela explodida, assim, quando eu comecei a ler. Quando eu li a primeira coisa do King, eu percebi que podia existir livros de terror. Eu acho que eu nunca tinha me tocado disso, sabe? Aquela coisa de que você... Assim, eu era muito nova, tinha na minha cabeça que terror é gênero de filme. E aí, lógico, que imbecilidade, claro que tem livros de terror, mas era muito, muito difícil achar aqui outros autores, inclusive, era muito raro. E aí eu comecei meio que a caçar coisas de terror para ler, achei um exemplar do Exorcista velhão na minha casa, que eu nem sei por que meus pais tinham, porque não era o que eles liam, não sei por que tinha lá em casa, mas aí eu li o Exorcista, aí eu fui ler alguns outros livros, fui caçar coisas de terror, era muito difícil encontrar, e eu sempre gostei muito. Não, e Exorcista, eu até trouxe, acho que o terceiro ou quarto episódio do Bookcast é sobre Exorcista, nunca tinha lido, assisti o filme, óbvio, né, foi um marco e tal. E foi bem numa semana que a minha esposa ela não estava aqui, ela estava com o meu sogro, estava no hospital e tal, ela estava com a mãe dela, e eu estava sozinho aqui. Vou começar a ler o Exorcista e tal. Aí eu comecei a ler tranquilo, assim, com a luz ligada, claro, de noite, na cama. Eu, não, tá bem tranquilo, sabe? Peguei e fui dormir. Aí quando eu acordei de manhã pra sabe, ir no banheiro e tal, eu liguei as luzes. É isso que o livro de terror faz, que pessoas acham que tu vai abrir um livro e vai sair um fantasma, Tem gente que fala isso ainda. Só que o terror, ele é psicológico. Eu lia naquela hora e depois, 3, 4 horas depois, eu acordei e eu pensei, não pensa no livro. E óbvio que o cérebro apaga o não e só pensa naquela cena. Exatamente. Foi bem a cena da escada e tal, que eu acho que a cena da escada no livro é melhor do que do filme. Mas do livro tem uma... Eu não quero dar spoiler aqui, mas tem um detalhe do livro, que eu não sei se tu lembra, que é meio punk, assim. E o livro, ele tem também ele tem o recurso de mexer com a imaginação da gente. Então, assim, se a gente está imaginando uma coisa assustadora, o que a nossa cabeça vai fazer é pegar aquilo que é mais assustador para a gente e imaginar. O filme, ele pode fazer uma coisa bem assustadora, mas talvez a escolha do diretor não seja
visualmente o que é mais assustador para a gente pessoalmente. O livro sempre vai fazer isso melhor, porque ele vai pegar aquele detalhe que a cabeça da gente vai trabalhar daquele jeito que é mais assustador para a gente. Eu acho isso Sim, incrível. sim. Não, deixa assim, não é spoiler, mas deixa eu falar do detalhe, tá? Porque ela desce da escada e ela desce naquela posição que o filme coloca, né? Uhum. Só que ela desce, e eu acho que eu não sei se é o padre ou a mãe dela que tá ali na sala, e ela desce fazendo tudo aquilo e ela lambe o tornozelo da pessoa ali. Tipo, é uma coisa tão bizarra, assim, que eu fiquei pensando, aquilo é um detalhe tão sórdido que tu fica pensando, caralho, que Como é que medo esse que isso. cara pensou isso, né? Como é que esse cara pensou isso? Como É é que muito esse cara louco. pensou isso? É o que eu penso constantemente quando eu leio King. Como é que esse cara pensou nisso? A cabeça Mas, do King é uma coisa incrível. mas assim, então tu já era meio que fã de carteirinha do King. E como é que foi, assim, chegar na tua... Qual foi a tua primeira tradução do King? Como é que tu se sentiu? Falou, caramba, esse é o... Essa história é assim a história da minha vida praticamente, né? Eu faço muita coisa legal, eu trabalho com muito livro bom, mas o meu processo todo com o King foi uma história, foi uma coisa muito louca. Eu li muito King durante a minha adolescência e tal, aí chegou um momento em que eu meio que parei, fui ler outras coisas, mas eu tinha uma amiga da faculdade que fez produção editorial comigo, minha amiga até hoje, super amiga. Ela sabia o quanto eu gostava do King e ela foi trabalhar no mercado editorial quando a gente terminou a produção editorial, ela foi para o mercado editorial. E a gente se falava de vez em quando e tal, e aí ela estava, quando eu resolvi estudar tradução, eu fiz contato com ela, claro, porque ela já estava no mercado, falei, de repente ela, né, conhece gente para me indicar e tal, e ela trabalhava na Objetiva, que era a editora que publicava o King, ela não era do selo do King, ela não era da Suma de Letras, mas ela estava lá dentro, e ela falou para mim assim, eu tenho que tentar dar um jeito de botar você para traduzir o King, porque você adora, não sei o quê, falou a beça, mas não rolou. Tipo, ela deu uma força e tal, mas ela era de outro departamento, ela não tinha influência nenhuma e tal, não rolou, mas ela estava lá fazendo a torcida dela. E aí, chegou um momento em que ela ficou sabendo que o selo de bolso da Objetiva ia lançar uns livros do King, e eles estavam procurando gente para fazer o copydesk das traduções antigas, que seria um trabalho de reler as traduções antigas, comparando com o original, para procurar erros, procurar melhorar o texto, inclusive porque eram traduções feitas na época que você não tinha o Google para pesquisar. Então, tinha pequenos erros que passavam disso, inclusive. O King faz muita referência cultural, por exemplo. E muita coisa se perdeu nas traduções antigas por causa disso. E aí ela perguntou se eu estava afim de fazer, lógico que eu quis, aí eu fiz um teste e comecei a fazer esses copydesks. Aí eu fiz, o primeiro que eu fiz foi Espera de um Milagre, eu acabei fazendo 6 copydesks. Eu só lembro que o primeiro foi Espera de Milagre. Fiz A Maldição do Cigano, Talismã, Os Olhos do Dragão, Desespero, e o último foi Rose Madder. Foram os 6 que eu fiz. Eu fiz exatamente isso. Eu fui lendo a tradução, comparando com o original, mexendo. Mas chegou uma hora, ainda tinha trabalho, mas assim, o que eles pagavam por esse tipo de trabalho não era um valor tão alto. Sim. E eu estava querendo focar em tradução, estava no começo de carreira querendo focar em tradução, então assim, né, não tem amor que pague conta. Então eu falei com a editora desse selo, falei, olha, eu amo esse trabalho, mas eu vou parar, eu quero focar em tradução. Sim. E aí eu parei. E continuei fazendo tradução para várias editoras. E aí essa minha amiga ainda falou com o editor na Suma da época, se ele não queria me dar um teste e tal, não rolou. E aí trocou o editor da Suma. Entrou um cara novo. E aí, quando teve essa troca de editor, eu consegui um teste. Não para o King, eu consegui um teste pro selo, para tradução. Entendi. E aí eu passei no teste, traduzi um livro infanto-juvenil, que eles publicavam infanto-juvenil na época. E aí, quando eu terminei esse livro infanto-juvenil, esse editor me procurou e falou assim, olha, eu tenho uma proposta para você. Aí eu, tudo bem, pode falar. Aí ele falou, quero que você traduza It, a Coisa. Eu, ok. Como assim? Aí eu falei, desculpa, eu não vou conseguir não, tá? Ele, como assim você não vai conseguir? Eu falei, não, é muita responsabilidade, não vai dar. Aí ele, não, vamos conversar. Aí a gente conversou, negociamos um prazo gigante para eu dar conta, pelo tamanho, pela responsabilidade, e ele me convenceu. Mas eu, a princípio, ainda fiquei meio, cara, eu não vou dar conta disso. É muita coisa para mim. Mas eu fiz, aí o meu primeiro foi It, a Coisa. Mas e tu já tinha lido o It ou não? Tinha, eu tinha lido muitos anos antes. Eu li, sei lá, uns 15, 16 anos, não sei. Tinha lido já.
Sim, sim. Mas daí, nesse caso, com o livro já traduzido para português, tu traduz do zero, tu traduz dessa versão, como é que funciona? Do zero. Eu fingi que não existia outra. Como eu tinha lido há muito tempo, eu não lembrava. E eu Aham. não consultei, assim, eu fingi que ele não existia, foi totalmente do zero mesmo. A tradução antiga era uma tradução datada. Ah, sim. Uma coisa que é importante lembrar é que tudo que foi traduzido nessa época, ele é acho que de 85, se não me engano, Uhum. ainda foi uma época em que as editoras funcionavam com base da censura da ditadura. Embora Putz. a ditadura tenha acabado em 85, você tirar aquilo da mentalidade dos meios ainda demora um Uhum. pouco. Então, eu estou dizendo isso porque não tinha palavrão. O King usa palavrão pra caramba. O livro antigo era aquela coisa que a gente vê na sessão da tarde, o cara fala shit, aí tem que droga. Aham. É isso. Ah, odeio isso. Pois é, mas isso tudo é resquício da época da ditadura. Aham. Você suavizar o tom, você suavizar o palavrão, você Uhum. aliviar algumas partes. Então, isso era uma das coisas da tradução antiga que era muito datada. Uhum. E uma das coisas que o editor novo queria era puxar o livro, a tradução do livro, mais para próximo do original nesse sentido, não Uhum. suavizar nada. Sim. E então isso era uma das coisas que tinha que ser feita. Aí eu simplesmente ignorei a existência da tradução anterior Uhum. e fiz uma tradução do zero. E esse não foi o único livro antigo que eu retraduzi dele. Sim. Depois eu retraduzi o Hora do Lobisomem, Uhum. o Incendiária, o Trocas Macabras, o Metade Sombria. Todos são livros antigos que eu já tinha lido. Todos eles eu já Aham. tinha lido. Sim, sim. Mas eu traduzi como se eles não existissem. Como se for. Imagina, tu começou a traduzir Kim com It, né? Não tem como começar melhor. Nossa, Mas eu onde já, eu já te ouvi que foi uma experiência meio traumática pra ti, né? foi muito difícil, foi muito difícil em vários sentidos. É um trabalho muito longo. E ficar tanto tempo assim num trabalho só é muito difícil. Pô. É muito cansativo, assim. Dá aquela Uhum. sensação de que não anda o trabalho, que Uhum. você passa horas naquilo e não está progredindo, sabe? Sim, Isso é uma sim. coisa que faz muita diferença. E é um livro muito pesado. Tem Uhum. passagens muito difíceis, as pessoas falam, o It é um livro sobre um palhaço assassino. Não é, né? É um livro que discute questões muito delicadas. O livro fala de racismo, de Sim. homofobia, de violência contra a mulher, violência doméstica, violência contra a criança. São vários assuntos Uhum. muito delicados. Sim, sim. A história do palhaço e a criatura, é o pano de fundo, mas você tem essas cenas todas muito difíceis ali no meio. Então, assim, Uhum. quando eu chegava nessas cenas, era muito emocionalmente cansativo para mim. Eu ficava muito Sim. esgotada nessas cenas mais difíceis, porque o King é muito Nossa. cruel nessas cenas também. Então, foi É. um processo difícil para mim nesse sentido. Quando eu chegava nessas partes, eu meio que tinha que dar umas paradas, assim, que eu Pô. ficava, assim, abalada. Sim, E sim. justamente por ele ser muito grande, ter muita coisa assim, a sensação é essa, assim, toda hora vem uma porrada na cara. Tu não sai dali, né? Tu fica ali na. E o King é muito detalhista, então, imagina, pra quem Muito. tá lendo já é. Eu lembro quando eu li Jogo Perigoso dele. Para mim é um dos melhores livros dele, só Eu que. amo Jogo Perigoso, amo Ah, esse pra livro. mim, Jogo Perigoso, assim. O King ele tem Adoro. essa coisa que tu lembra onde é que tu tava quando tu lê um King. Quando tu lê outros livros, às vezes tu até lembra, assim, a questão do Exorcista, eu falei, mas o King. E nossa, é bem impactante, assim, e tem coisas bem difíceis, assim, de lidar ali É. no meio. Eu Nossa. gosto muito desse livro. Ele não é muito popular entre os fãs do King, mas eu gosto muito dele. Não, e a parte final da escapada, no caso, né? Sem para falar spoiler. Eu botei minhas mãos assim. Tá A louco, gente larguei o livro sente, assim. né? É, Eu sei exatamente do que você está falando. eu ainda não assisti o filme, tu assistiu o Eu filme na também não, Netflix? Eu não. ainda não quero estragar a experiência que eu tive na. Eu sou um pouco cética com as adaptações, assim, eu fujo um pouco. Eu não. É, Às vezes eu assisto, mas eu não sou aquela assim, vou ver correndo, porque aqui eu sempre acho que vai estragar. uhum, é. Não, e esse O Jogo Perigoso, o final deles, claro, sem dar spoiler, ele é um dos poucos livros que ele ele dá o sobrenatural, só que no final ele meio que justifica
e deixa plausível coisas assim, que tu fica pensando, porra, como é que ele conseguiu juntar essas pontas soltas assim, e tu realmente fica com medo depois, tu fica, pô, pode acontecer. Pode acontecer. Eu gosto muito desse livro, eu acho uma pena que as pessoas torçam tanto o nariz para ele, eu gosto muito dele. Eu gosto também. Outro, bom, o que foi aquele depois, né? Eu amo depois é meu queridinho, depois virou meu xodó, como eu me diverti traduzindo esse livro. Depois, que delícia, assim, foi... Que delícia. Nossa. Como é que foi a experiência da tradução? Porque tu lê primeiro o livro na sua integridade em inglês, depois traduz? Como é que... Não leio. Primeiro porque não dá tempo. Os prazos, em geral, são apertados, não dá tempo de fazer isso. E eu gosto de ir traduzindo e lendo ao mesmo tempo, porque eu tenho a motivação, né, de saber o que vai acontecer para trabalhar. Isso o maior motivador para sentar na cadeira e trabalhar. Eu estou ali mergulhada naquela história. E foi muito gostoso, assim, eu comecei, esse livro, ele tem uma coisa que na primeira página, ele já te cria todas as expectativas, quando ele fala, essa história é uma história de terror, aí eu já fiquei assim, cara, eu tenho que ler, assim, eu tenho que traduzir esse livro rápido. Eu fiquei super empolgada, e eu gostei demais, assim, eu adoro quando o King usa a voz de criança para contar uma história. Eu acho que ele faz isso super bem, assim. Toda vez que ele escolhe uma voz de criança, eu acho que ele acerta. Nesse livro, com Jamie Conklin, eu acho que ele acertou demais, assim, demais. Ele mandou muito bem. Ele é estranho porque, vendo o primeiro livro dele, Carrie, por exemplo, né? E a gente sempre fala, o autor meio que ele traz a vida dele nas obras, assim. Só que Carrie, ele começa com uma cena que não é impossível o King ter vivido aquilo, que é a primeira menstruação de uma menina. Exatamente. Pensando, como é que ele se empatizou a ponto de colocar uma experiência muito verossímil ali, né? Só que sem ter podido viver aquilo. Então, tu imagina, meio que foi o primeiro que abriu portas. Pô, se o cara consegue falar disso, uma coisa tão oposta à realidade dele, ele consegue falar de qualquer coisa, né? Tem um conto dele no Bazar dos Sonhos Ruins, que é um conto... Qual é o nome do... Não vou lembrar o nome do conto agora. Que é um conto sobre uns senhores de idade que são gays. E eles estão relembrando umas coisas que aconteceram e tudo. Eu acho que é esse conto. Em que esse livro é legal porque ele tem... Cada conto tem uma introduçãozinha, assim, contando como foi que ele chegou naquele conto. E aí, nesse conto, ele fala assim, que... uma vez disseram para mim que você não pode escrever sobre aquilo que você não conhece. Então, você não pode escrever sobre um velho gay porque você não conhece. E aí a resposta dele, eu não vou lembrar direito, ele responde de um jeito brilhante, do tipo assim, mas é justamente esse o exercício da escrita, é você conseguir tentar enxergar as coisas pelo outro lado e escrever uma coisa não como dono da verdade, mas como alguém que está tentando enxergar a coisa por outros lados. Porque se fosse assim, quem ia escrever sobre fantasia? Ou sobre fantasma, sobre dragão, sabe? Porque essas coisas não existem, você não sabe. Como é que Tolkien vai escrever O Senhor dos Anéis se não existe Hobbit, não existe... sabe? É isso. É você exercer a sua flexibilidade da mente e tentar se posicionar de uma forma que você entenda a coisa de outro jeito. Sim. E meio que criando uma certa empatia, né? Porque tu lê, tu acaba botando os sapatos de outra pessoa, Sim. Não conseguiria tem que ter viver a vida respeito, tem que ter pesquisa, assim, a pessoa que leva a sério escrever, ela sabe que você precisa, mesmo que você escreva um livro sobre um personagem que é como você vai ter que inserir outros tipos de personagem na sua história, vai ter que ter uma personagem feminina, se você é um autor homem, vai ter que, sabe? Então, assim, pesquisa, respeito, conhecimento, ajudam você a construir a história que você está escrevendo. E assim, você fazer pequenos exemplos... Pode dar errado. Eu tenho certeza que o King escreveu um monte de coisa que deu errado também. E vários outros autores de sucesso escolheram caminhos e em algum momento acharam que a voz daquele personagem não estava crível. Agora, se a voz do personagem passa como algo que dá para acreditar, por que não? Carrie é um livro assim, quer dizer, você consegue... Tem a questão de ser uma menina, da primeira menstruação, o fanatismo religioso, todas essas são coisas que você não necessariamente não precisa ter vivido para escrever sobre elas.
Uhum, sim. E tem uma galera que não gosta de Carrie, né? Eu particularmente gostei, assim. Eu li recentemente até, foi no passado, Eu se eu não me acho engano. que o Carrie, ele tem um problema dele ser... alguns livros do King são bem datados, eles ficam Uhum. muito mal encaixados no tempo, assim, a gente tem que ter uma certa elasticidade da mente quando lê. Mas, Sim. assim, de um modo geral, eu gosto muito dele também. Uhum. Mas ele é datado em alguns aspectos. Sim, sim. A gente acaba sentindo o peso disso. A Incendiária é um livro que é datado também. Mas Uhum. ele Eu nunca li esse. é um livro legal. Eu Uhum. gosto da Incendiária, eu gosto da história, eu gosto da ideia, mas ele é mais até do que o Carrie. Ele é bem pesado na questão do tempo, assim, de quando ele foi. Porque fala muito de tecnologia. Eu me diverti horrores traduzindo ele, porque fala de gravador de fita e videocassete, Betamax. As pessoas estão ouvindo aqui não vão nem saber o Nossa! que é Betamax, assim. Eu não sei, eu confesso que eu não sei. O Betamax ele era um formato de videocassete que era diferente do videocassete que popularizou aqui. Mas antes do Uhum. videocassete que a gente conheceu, né, tradicional, chegar, é, eu mesma não peguei o Betamax, assim, eu lembro do vídeo mesmo, mas eu sei o que é o Uhum. Betamax porque no meu curso de inglês eles usavam. Ah, sim. Porque vinha a fita da Inglaterra para eles passarem para gente. Então, Ah, sim. é um formato um pouquinho diferente só. Mas é engraçado porque é engraçado ver o King aprendendo sobre tecnologias com os livros. Eu não, acho que foi tu que traduziu depois, né? Não, depois não. O Com Sangue. Com Sangue. Foi, consegue. Que tem um conto que envolve o celular e é muito Isso. engraçado o personagem aprendendo do celular, que tu sabe que é o King também meio que entendendo de tecnologia. Não, eu acho maneiro como ele tem essa coisa de estar sempre antenado com as tecnologias e as novidades e usar isso nos livros dele. Eu gosto demais de como ele é um cara que está ligado em tudo que está acontecendo. É, Depois, ele já é um senhor idoso, mas não está parado no mundo. Ele está é. sempre acompanhando tudo que está acontecendo. Eu acho isso muito legal. É impressionante, né? Talvez o ser autor, autora, com a longevidade, talvez tu fica até melhor, porque tu vê outras profissões, não é muito a regra, assim. Tipo, não, o jogador de futebol termina a carreira com 35 anos. Sei lá, o executivo de uma empresa, quando tá com 70 anos, talvez também já não consiga. Só que o King, quanto mais idoso ele fica, melhor, eu acho, porque, pô, depois tu vai ler depois, tu pensa, pô, é a primeira obra de um autor novo aí que tá vindo, porque só que ele é tão desconexo, assim, tem um final tão não King, assim, não que É. tu fica pensando, pô, o cara se reinventa a cada livro, né? Muito bom. E eu acho legal isso também. Ele chegou em um momento da carreira dele, ele é um cara tão estabelecido na carreira, Uhum. que ele já pode se dar o luxo de chutar o balde. Ele não É. precisa ficar seguindo a fórmula e ficar fazendo tudo igual. E eu gosto Uhum. disso também. Ele não ele não aceita e fica confortável com aquilo que ele sempre fez. Já que eu tenho esse privilégio de ser um cara de Sim. sucesso, eu já sou rico, eu já tenho meu nome já vem de dependente do que for, É. vou fazer uma coisa diferente. Ele vai e faz. Eu gosto demais disso, porque eu acho que a tendência é justamente acontecer o contrário. Você pega autores que, sem querer desmerecer, mas autores como Agatha Christie, Danielle Uhum. Steel, sei lá, tantos outros aí, que o tipo de livro é sempre muito parecido. E aí, Sim. às vezes, é porque a pessoa gosta, às vezes é porque a pessoa quer agradar o público, tem vários motivos para se fazer isso. E eu não Sim. estou criticando isso, não, mas eu gosto do fato que ele aproveita a posição dele de privilégio para experimentar, que eu acho que é isso que deve tornar o trabalho divertido para ele. Ah. Porque senão vai ficar fazendo a mesma coisa sempre. Ele é um cara que justamente que gosta de inovar tanto, que tem tanta. Tá tão ligado no mundo que eu acho que para ele, eu imagino, eu do meu cantinho aqui, imagino que para ele seja divertido poder fazer Uhum. essas experiências e ousar. Não, com certeza. E eu vi esses dias ele dando uma entrevista sobre o Instituto, que também, não sei se foi tu que traduziu. Fui eu também. Nossa, outro baita livro dele. E ele falou que ele tem netos agora. Então, querendo ou não, ele acaba envolvendo o que acontece com os netos ali na história. Assim, Sim. eu escrevi isso para os meus netos, assim. Claro, uma maneira bem bizarra de homenagear os netos de alguma maneira. Mas eu achei bem legal. E uma coisa desse livro
que ele sempre traz, acho que nesse livro que ele traz os detalhes, a vida acontece nos detalhes, né? Os morros, alguma coisa assim, estão baseados em pedras pequenininhas, assim. A vida acontece nos detalhes. E é muito da tua experiência, tipo, tu começou a traduzir King porque a tua amiga conhecia, daí o editor saiu, e é por isso, às vezes a gente não se dá conta que a vida não adianta planejar muito, né? Ela acontece, assim. Eu nunca imaginei, assim, eu falo às vezes, nem era um sonho meu traduzir o King, porque eu não ousava ter esse sonho. Eu queria seguir a minha vidinha de tradutora, mas eu nem pensava assim, eu quero traduzir o King, assim, tipo, se rolar alguma coisa é legal, mas eu não corria atrás disso, assim, porque eu achava que era grande demais até. Sim, bastante responsabilidade, mas, pô, tá Não, atendendo. e aconteceu, e de uns anos para cá, só eu tenho traduzido King, e hoje em dia eu já sou a pessoa que mais traduziu. De todos os tradutores dele, eu sou a pessoa que tem mais título dele traduzido, que é outra coisa que eu também nunca imaginei que ia acontecer. Tu vê, né? A vida acontece nos detalhes. Tu vê, a vida acontece nos detalhes. E pegando um pouco da tua experiência no meio do editorial, assim, tu vê uma crescente, pode ser a minha bolha, tá? Mas eu vejo uma crescente das pessoas falando de livros mais, assim, consumindo mais livros, principalmente no Brasil, assim. Tu vê essa diferença, sei lá, se a gente vê há 20 anos atrás, por exemplo, ou é uma impressão minha, assim, talvez seja a minha bolha aqui. Diego, você sabe que eu não sei te dizer, porque eu também estou numa bolha de gente que lê. Desde que eu comecei a me expor em rede social e a falar sobre tradução, eu atraí para mim quem gosta disso. Então, assim, fora os meus amigos e as pessoas à minha volta, que vêm diante disso, eu acabei me rodeando de muita gente que lê. Eu posso falar assim, no meio dos meus amigos e que tem filhos, da idade da minha filha já está com 16, eu vejo muita gente que lê. De vez em quando, alguma amiga minha fala assim, outro dia uma amiga minha falou, a minha filha comprou uns livros que ela nem sabia que tinha sido você que traduziu. Quando chegou aqui, ela abriu o pacote, estava lá seu nome. Os filhos das minhas amigas já olham o nome de tradutor por minha causa, porque já me conhecem, tudo. Então, assim, eu tenho visto o pessoal jovem lendo bastante. Eu tenho muitos amigos que leem, mas eu não sei dizer se isso reflete, porque eu acho que eu estou numa bolha também. Sim. Esses dias eu vi até o pessoal da CNN falando de números, né, de vendas de livros. E parece que 2020, talvez devido à pandemia, as pessoas mais em casa aumentou o número isso de eu vi vendas. também, essa questão do número de venda. E eu acho que tem a ver com isso também, com a pandemia e tudo. Eu acho que deu um movimento. No começo nem tanto, mas eu acho que depois deu uma movimentada no mercado. E isso está meio refletido no meu trabalho também, porque o começo da pandemia foi um período de pouquíssimo trabalho para nós. Os primeiros meses de pandemia, de março até tipo setembro, outubro, foi pouca coisa. Não foi nada, mas foi pouca coisa comparado com o meu ritmo de trabalho normal. Quando foi chegando perto do fim do ano passado, as editoras começaram a voltar a procurar. E esse ano está uma loucura a quantidade de trabalho. Assim, eu estou tendo que recusar trabalho de tanta coisa que está aparecendo. Nossa. Não só eu, outros colegas tradutores também. A movimentação está muito grande, porque as editoras eu acho que meio que estão compensando o ano passado um pouco também. Isso é bom, assim, que vem muita coisa boa por aí. Não, com certeza. E tu mencionou uma coisa, né? Crianças consumindo, assim, eu lembro muito da época do Harry Potter, que foi, nossa, Harry Potter pegou bem na minha idade, assim, tinha 15, 16, eu acho. E nossa, assim, tu chegava na aula e era comentado o livro, tu comprou o último. Todo mundo falando disso, É impressionante, assim. E tu não vê, hoje em dia, pelo menos, eu acho que não tem um Harry Potter da vida atual, assim, sabe? E isso talvez falte, assim, pra criança, porque a criança, ela tem que ser incentivada, né? Eu sempre tive... minha mãe sempre leu também. Então, eu sempre tive interesse em ler. Aí teve um dia que eu achei um livro, e é coisa de referência, né? Eu achei um livro sobre futebol, campeonato de futebol, de criança, assim, na biblioteca. Eu li ele, eu gostei tanto dele que eu roubei da biblioteca da minha escola pública. Eu tô até hoje com o livro aqui. Se eu devolver, eu tenho que pagar uma... A multa vai ser grande. A multa vai ser grande. Espero que eles não ouçam aí, professores. Dolores Alcaraz Caldas aqui de Porto Alegre. Mas aí é a paixão, né? Daí tu se conecta com o livro porque era uma história de futebol. Eu gosto de futebol. Me conectei.
E aí tu começa a se interessar por aquele meio, assim. Daí vem Harry Potter, que foi um cometa que pegou por todo mundo, assim, e foi um fenômeno, assim. Veio os filmes, eu não lembro, veio o livro, depois de quanto tempo foi lançado o filme? Eu não sei te dizer. O filme eu sei que foi 2001. Agora, o Sim. livro, não lembro quanto tempo antes foi. Mas foi com o filme que a gente teve o boom, né? Depois ela tinha escrito, ela tava com dois ainda. Ela escreveu um, depois escreveu dois. Aí acho que depois, por causa dos filmes, ela começou a escrever a série, né? Muito épica, assim. Nossa. De vez em quando, assim, há outras séries aí que fizeram uma revolução, assim. Harry Potter eu acho que foi muito grande porque pegou um pessoal muito novo, inclusive. Pessoal aí dos 11 anos, que é uma idade que às vezes não lê tanto assim, se bem que hoje em dia eu acho que lê sim, mas pegou uma idade cedo, assim, mas não pegou só essa idade, porque às vezes você pega um livro que abrange essa faixa de 10, 11 anos e que o pessoal mais velho e adulto não lê. O Harry Potter, eu acho que o que foi atípico dele é que ele passou na mão de todas as idades. E isso acabou deixando ele um pouco diferente da maioria. Isso reflete, o sucesso dele está muito refletido nisso. Agora, você tem, né, o Crepúsculo, que foi uma outra série que foi super falada, e de vez em quando aparecem algumas outras, nada chegando aos pés de Harry Potter e Crepúsculo, mas de vez em quando aparece alguma coisa aí, você tem Jogos Vorazes, que foi também uma série que foi super falada, que tem os filmes maravilhosos. Os Jogos Vorazes, eu não li nenhum, eu sei que tu traduziu. Eu traduzi a série. Novo. Não, a série antiga não. Eu traduzi esse novo que saiu ano passado, que é o prequel da história. Que a história se passa 64 anos antes da história dos filmes. Que legal, não sabia. Mas a trilogia, quando ele foi lançado, eu nem era tradutora ainda. Quando eu entrei no mercado, os Jogos Vorazes tinham saído. Mas, assim, são todas séries que movimentaram, que deram muito o que falar, e, assim, acho que isso, de vez em quando tem acontecido isso, aparece alguma coisa que dá uma... E é legal, eu adoro, acho o máximo quando começam a falar muito de série ou de livro. Com certeza. Não, e tu falou de Crepúsculo, né? Eu acho que eu li os 3 primeiros livros, depois tem o quarto, que é o Amanhecer, se eu não me engano, e eu não li esse, mas os 3 primeiros... Eu gostei, eu curti, assim, tirando o segundo, o Lua Nova ali, eu não curti muito, mas é uma trilogia, assim, que eu li, muito boa, assim, daí veio os filmes e teve todo aquele apelo adolescente, do vampiro. Eu acho que se ela tirasse o detalhe do vampiro brilhar, porque é um livro dark, né? Só que o filme decidiu ir mais pro teen. Só que se ela tira o detalhe do vampiro brilhando, ia ser uma série dark, assim, ia ser um negócio não tão infanto-juvenil. Mas assim, eu acho bacana ser voltado para adolescentes, porque é um público que, a hora que você desperta a vontade de ler, é gente que provavelmente vai continuar lendo depois. Então, assim, é claro que a gente tem que focar no adulto também, para estimular a leitura. O adulto tem várias questões, muitas vezes é trabalho demais, não sobra tempo, vida corrida e tudo mais, mas o adolescente, a criança e o adolescente é quando você fisga e aumenta a chance da pessoa ser leitora para o resto da vida. Sim. Eu acho que até mais o adolescente, porque muitas vezes quando a criança gosta de ler, mas quando chega na adolescência, na fase de começar a sair para festinha, namorar, paquerar, não sei o quê, aí o adolescente acaba se afastando da leitura pelas atividades sociais com os amigos. Então, assim, se a gente consegue recuperar os adolescentes, eu acho que a chance de ficar um leitor para a vida é bem grande. E hoje em dia, com o nível de conteúdo que a gente tem, né? O teu celular, tu pode... Netflix, YouTube, Amazon... o nível de distrações que estão querendo a tua atenção para tu deixar isso de lado e para ler um livro é bem difícil, assim, sabe? Eu imagino que talvez antigamente fosse mais fácil até tu se interessar por um livro, e hoje em dia, o meu irmão é professor, ele fala... Eu perguntei para ela, como é que tu faz tua aulas, como é que os teus alunos não ficam no celular na tua aula? Ele falou, tem que ser mais interessante que o que está no celular dele. É isso, e é muita distração no celular, é muita distração. E assim, aí concorre demais com a leitura, não tem muito jeito.
Uhum. E falando um pouco de formato, assim, tu é adepta ao Kindle ou é livro físico? Como é que tu vê isso? Ah, eu sou super fã do leitor digital, eu adoro. Eu também, eu também. Esses dias Adoro. eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e assim deu 70, 80% preferem livro físico. Eu me surpreendi, assim, porque, nossa, o Kindle mudou meu hábito de leitura, assim. Com certeza. Impressionante. Eu, assim, eu gosto também que o livro físico, ele acaba que ocupa um espaço danado. Assim, meu apartamento já está que não cabe mais livro, e, e aí né, me dá a possibilidade de levar para os lugares com mais facilidade. Pensa num livro como o It, por exemplo. Imagina você Uhum. levar o It para a fila do banco, em épocas que não é de não pandemia. É muito louco. O Kindle dá uma Sim. flexibilidade que eu gosto, assim, e eu gosto do conforto dele. Uhum. Eu sei que tem gente que não gosta. Eu curto, mas eu gosto do livro físico também. Sim. Eu leio os dois, mas assim, hoje em dia, quando eu vou comprar uma coisa que eu quero ler, eu costumo preferir o digital, por essa Sim. questão do espaço mesmo. Uhum, uhum. Não, e a conveniência, assim, a Amazon fez que em um clique tu já tá lendo o livro. Tu tá ali no É, mercado do livro, que é a Amazon, no caso, tu baixa uma amostra, tu pode se interessar pela amostra, e é muito rápido, assim, sabe? Do que tu ir numa loja e comprar. Estão dizendo que. essa coisa da amostra eu acho maravilhoso, porque eu posso também É. estar interessada no livro, mas eu não tenho certeza se eu quero ler. Aí eu vou lá e baixo aquela amostra gratuita, leio as primeiras páginas do livro. Se aquilo me fisgar, eu vou lá e compro o resto. Isso eu acho Uhum. maravilhoso. E aí, o que que pra ti, assim, tu vê que uma história tem que ter, assim, pra um livro pra te pegar, assim? Tem que ter personagens bons, tem que ser alguma coisa que tu de alguma maneira se relaciona? Tem que ser de terror, que tu já mencionou? Não, assim, eu leio de tudo. Eu acho que a única coisa que eu não curto ler, por diversão, é romance histórico. Eu não Uhum. curto muito, assim, mas eu digo assim, romance histórico, romance de história de amor, porque Sim. o livro histórico, tipo Cornwell, eu gosto. Sim. É a história de amor de época que eu não curto muito, e livro de romance mesmo, de amor, eu não curto muito, a não ser que seja uma pegada comédia, tipo Uhum. Sophie Kinsella, Marian Keyes, aí eu gosto. Uhum. Mas, mas eu acho que se eu pego um personagem que tem uma voz boa, que tem uma comunicação boa, que me parece instigante, aquilo já costuma me prender. Sim, sim. É Tu uma já. coisa que faz muita diferença para mim, assim. Um livro que começa com alguém, pode ser em primeira ou terceira pessoa, tanto faz, mas que a voz do personagem seja interessante, me deixe curiosa. Isso faz muita Uhum. diferença. E tu tem a. Bom, tu deve ter a prática também de tu pegar um livro, tu não curtir e tu largar ele no meio, né? Porque tem muita gente que não, tem muita gente que pega e fica com o livro até o final, meio que fica sofrendo É, ali. eu aprendi a largar. Eu também tinha dificuldade. Eu achava que eu tinha que ler até o final para ter certeza absoluta que eu não gostei. Mas eu Sim, aprendi a parar no meio se eu não estou gostando. E às vezes não é que eu não estou gostando, às vezes é só que não é o momento certo para eu ler aquele livro. Eu tenho sim, uns tem três isso que estão também. interrompidos ali, que eu sei que eu vou voltar alguma hora, porque às vezes é momento. O livro Sim. não casa bem com aquele momento que a gente está. Sim, sim. E o meu, do meu caso, o King, eu nunca larguei, assim. Acho que por isso que eu gosto tanto, assim. E, claro, eu fico bem feliz que tem vários ainda que eu não li, que eu quero ler ainda. E é uma coisa que me surpreende no meio literário, assim. Diferente, talvez, de filme, TV. Às vezes tu encontra um autor que vendeu milhões de exemplares e tu nem sabia da existência daquele autor, assim. Tu fica pensando, nossa, como é que ele criou essa história e eu não sabia? E tem uma galera falando... Esse que tu falou, o Bernard Cornwell, É, nossa, eu, eu não sabia da existência dele até há pouco tempo, só que ele tem ele, duas. eu adoro o que ele faz. É uma coisa histórica, assim, que realmente eu tô bem ansioso para ler também, porque eu conheci agora, então quero bastante ler e eu fico bem feliz, assim. Mas assim, Regiane, muito obrigado pelo papo, eu não quero te prender mais aqui, tu foi Imagina. Não, o muito papo tá simpática. ótimo, uma delícia. Adoro Pô, conversar de livros. de livro, isso que a gente nem entrou, tu falou de adaptação aí, a gente nem entrou em filme nem nada, porque a gente tem que. Eu tava lembrando quando tu falou de adaptação, né? Eu lembro de um livro que eu comecei a ler e meio que larguei, o Eragon. Não sei se tu já Eu chegou não a li ler. esse, eu sei qual é, mas eu não li.
Mas tu vê as empresas de filme, claro, com o sucesso do Harry Potter, tentam fazer séries, tentaram fazer do Eragon, tentaram É, fazer da Bússola de Ouro também, pelo que eu isso. lembro. E se a história não é boa, não adianta, não fica, não pode colocar milhões ali na produção, não garra, não adianta. E não é só isso, a pessoa que está fazendo, eu acho, tem que ter uma visão verdadeira do material original e não querer fazer aquele material original se encaixar no modelo que eles querem para vender. Assim, tem que ter uma visão verdadeira da história para tentar contar ela para o público que gosta dela. Porque a Bússola de Ouro eu gosto muito do livro. Eu não vi a série que saiu na HBO, eu não vi. Mas tentaram fazer um filme muito tempo atrás, que eu vi. E não deu muito certo, mas eu acho que é isso, assim, a visão tem que ser verdadeira, não adianta querer fazer aquilo ficar parecido com outra coisa, porque para poder dar dinheiro, que não vai funcionar. Tem que ser uma visão verdadeira. E eu acho que esse é um dos problemas que acontece com muita adaptação do King também. Falta uma visão verdadeira da história. Entender que o King é um autor de personagens. E às vezes querem fazer um filme de susto ou de medo, e não é exatamente assim que funciona. O novo It foi mais ou menos isso, né? Principalmente a Você parte 2. Eu não vi a parte 2, eu só vi a parte 1. Mas não assista. Não tá até hoje, não vi, assim, eu vou, uma hora eu vejo, e aí sempre aparece outra coisa para fazer, e eu não vi. É o famoso money grabber, assim, eles fazem porque é por causa do nome do King, por causa do nome do palhaço e tal, e não ficou muito bem, assim. Mas o King tá... Né? Ele ficou bem brabo com o Iluminado, todo mundo sabe, assim, que o final do Iluminado é totalmente diferente do dele, assim. O Iluminado, eu acho que é um problema desse tipo, assim, eu acho que o Kubrick é um cineasta maravilhoso, eu gosto demais do trabalho dele, eu acho que o filme dele, o Iluminado, como filme, é um bom filme, como adaptação é ruim. Com certeza. Tu então, pega assim, ele do zero, assim, alguém que não conhece a história e vê ele do zero, é um filme, assim, visualmente maravilhoso, tenso e tudo mais. Mas o problema dele é que ele não foi verdadeiro com a história. Sim, aí ele falhou aí, eu acho, porque aquele temperinho da questão do Overlook ficou perdido ali. Então, eu acho que o grande problema é esse, sim. Eu gosto muito do Kubrick, gosto muito do trabalho dele, mas eu também não sou muito fã do filme como adaptação. Sim. No meu caso, o Iluminado foi esse caso que você está falando do It, porque eu lendo o Iluminado, eu meio que tive que dar uma parada, assim, principalmente quando ele começa a alucinar, assim, quando o Jack Mas muito pesado, eu tive que largar, falei, não, dá um tempo, umas 2 semanas, depois eu volto. Porque é pesado mesmo, eu li há muito tempo Iluminado, eu tinha até que reler. Tem muito imagina tempo. na pandemia agora, talvez eu não indique, porque tu acaba ficando na mesma situação dele ali. Aí, Jânio, muito obrigado pelo papo. Espero que daqui um pouco eu vou te chamar de novo aqui, com certeza, porque tem muito assunto. E esse é o objetivo do Bookcast. Assim, eu sou tão inspirado por várias coisas que eu vejo de livros, que eu acabo de assistir um vídeo, por exemplo, ou alguma participação tua em algum lugar, eu fico fascinado por querer ler aquilo que eles estão falando. Então, se eu puder fazer isso para outras pessoas também com esse projeto, nossa... Eu acho maravilhoso. Fazer as pessoas quererem ler e falar sobre os livros, que além de ler, ter a oportunidade depois de conversar, mesmo que seja numa rede social, é muito legal. Com certeza, com certeza. Jânio, muito obrigado. Obrigada. Quer dizer alguma rede social tua? As pessoas podem te encontrar onde? Eu tô no Twitter, que eu sou mais ativa, tô no Instagram, no Facebook também, mas o Facebook eu quase não uso mais. Eu tô mais no Twitter e um pouco no Instagram. O meu nome é Regiane Vinasque mesmo, tudo junto, sem criatividade nem nada, é super fácil me achar. Não, perfeito, arroba, né? O teu nome. E lá eu respondo perguntas, de vez em quando o meu cafezinho do trabalho é dar uma passadinha no Twitter, principalmente. Então, estou sempre por lá. E o teu próximo trabalho, só para finalizar, é do Stephen King, né? É o que tá para sair, no caso. Tá saindo o Billy Summers agora no comecinho de setembro, que é um livro fascinante, assim. Ele é o King saindo
do tradicional de novo. Eu gosto demais disso. Eu Ele fiquei meio que surpreendendo. não querendo te perguntar, porque eu imagino que tu não possa falar, mas... Eu não livro, tu posso tá falar contando... assim sobre os detalhes da história, mas é um livro bem instigante, assim. Ele é quase um 3 em 1, mas eu não vou explicar por quê. Eu vou deixar as pessoas lerem para entender Boa, já que ele me é deu a quase vontade. um 3 em 1, assim, porque Pô, coisa boa. ele tem uns pedaços bem distintos, mas assim, o Billy Summers, que é o personagem principal da história, é um cara fascinante, e a história é bem... A gente sente um King bem reflexivo, assim. Sim. Reflexivo sobre carreira, embora não seja, né, seja totalmente diferente do que ele é, mas é um King que você vê que está bem reflexivo sobre história de vida, assim. É interessante. Legal, legal. Ansioso para ler. Valeu, pessoal. Obrigado por terem ouvido mais um episódio. Me siga lá no Instagram também, @DiegoSigon. Siga a Regiane Vinars, que agora eu acertei. Falei o nome. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.